Sejam todos bem-vindos. Hoje gostaria de fazer um agradecimento especial a Lilia Costa por ter se tornado uma apoiadora oficial do canal. Nosso muito obrigada. Se você gosta do nosso conteúdo, considere se tornar um apoiador clicando em Seja Membro, ou enviei um Pix de qualquer valor para a chave abaixo. Agora fique com mais um conto. O escritório estava silencioso, iluminado apenas pela luz difusa que passava pelas cortinas. Miguel escutava as palavras do advogado com expressão fechada, os dedos tamborilando levemente na mesa de madeira maciça. De acordo com o testamento, Sr. Miguel, além da fazenda e dos bens mencionados, sua falecida esposa, Clara, deixa também a guarda de sua filha. Miguel franziu a testa, interrompendo o advogado. Michele já mora comigo. Ela é a única filha de Clara. O advogado pigarreou, claramente desconfortável. Na verdade, senhor, Clara tinha outra filha. O silêncio caiu como um peso no ambiente. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele fora casado por 10 anos com Clara e ela nunca mencionou ter outra filha. O advogado negou com a cabeça e, então, pegou um documento. Antes de se casar com o senhor, Clara foi casada com outro homem. Seu primeiro marido faleceu e deixou toda a herança para a filha deles, Alice. Miguel ficou imóvel. Se isso for verdade, onde está essa garota? Por que nunca ouvi falar dela? O advogado apertou os lábios antes de revelar a verdade. Clara a internou em um hospital psiquiátrico quando ainda era adolescente. O choque percorreu o corpo de Miguel. O quê? Alice foi declarada mentalmente incapaz, e Clara assumiu o controle de todos os bens que pertenciam à menina. Isso não faz sentido, Miguel murmurou, tentando processar aquela informação. Mas faz, o advogado interrompeu. Alice era a herdeira legítima da fortuna do pai, mas se fosse considerada incapaz, Clara poderia tomar posse de tudo. O ar ficou pesado no escritório. Miguel sempre soube que Clara era ambiciosa, mas jamais imaginaria algo assim. Então você está me dizendo que Clara roubou a herança da própria filha e a trancou em um manicômio para manter tudo sob controle? Isso eu não sei, senhor, mas agora, com a morte de Clara, o hospital entrou em contato. Alice continua internada, mas a responsabilidade sobre ela agora é sua. Miguel passou a mão pelo rosto. Aquilo não era apenas uma revelação chocante, era um crime. Ele ficou em silêncio por um longo momento antes de se levantar. Onde ela está? O advogado entregou um envelope com o endereço. É um hospital no interior, mas, senhor, tenho que avisá-lo. Alice passou muitos anos lá. Não sabemos em que estado ela se encontra. Miguel pegou o envelope sem hesitar. Então está na hora de descobrir. Ele saiu do escritório com um único pensamento na mente. Ele não poderia desfazer o que Clara fez, mas poderia consertar o futuro de Alice. E faria isso, custasse o que custasse. A viagem até o hospital psiquiátrico foi longa e silenciosa. Miguel segurava o volante com força, enquanto sua mente girava em torno da revelação chocante que havia recebido. Ele nunca confiou plenamente em Clara, mas jamais imaginou que ela fosse capaz de algo tão cruel. Quando o carro finalmente estacionou diante do grande edifício cinzento e austero, um arrepio percorreu sua espinha. O lugar parecia frio e sem vida, com janelas pequenas e grades reforçadas. Ele saiu do carro, ajeitou o paletó e caminhou decidido até a recepção. Uma enfermeira idosa, de expressão cansada, ergueu os olhos ao vê-lo. Posso ajudar? Sou Miguel Vasconcelos. Estou aqui para buscar Alice. Os olhos da enfermeira se arregalaram por um breve momento antes de assentir lentamente. Ah, sim, a senhorita Alice. Sua voz carregava um tom de hesitação. Me acompanhe, por favor. Miguel seguiu a mulher por corredores estreitos e frios, onde o cheiro de desinfetante e mofo se misturava no ar. Conforme passavam, ele notava pacientes vagando sem rumo, alguns murmurando para si mesmos, outros encarando o vazio com olhares perdidos. Antes que chegassem ao quarto de Alice, um homem alto e magro, vestindo um jaleco branco, interceptou o caminho. Seu olhar era frio e calculista. Senhor Vasconcelos, eu sou o Dr. Ernesto.
creio que tenha vindo por engano. Alice não está em condições de deixar o hospital. Miguel cruzou os braços, fitando o homem com um olhar firme. O advogado me informou que ela foi internada contra a própria vontade. Agora que Clara morreu, a responsabilidade por ela é minha. O médico sorriu, mas o gesto não alcançou seus olhos. Com todo respeito, senhor, Alice é uma paciente delicada. Ela não fala com ninguém há anos e tem surtos ocasionais. Seria um erro tirá-la daqui. Miguel estreitou os olhos. Por que minha esposa internou? Tem algum laudo técnico? O doutor Ernesto manteve a compostura. Clara estava apenas protegendo a filha. O melhor para Alice é permanecer sob nossos cuidados. Miguel percebeu o jogo do médico. Se Alice fosse considerada incapaz, ele continuaria recebendo dinheiro para mantê-la ali. O advogado me entregou todos os documentos legais. Não cabe ao senhor decidir. Estou levando Alice comigo hoje. O sorriso do médico se desfez por um breve instante, mas logo ele ergueu as mãos, fingindo indiferença. Se insiste, espero que esteja preparado para lidar com as consequências. Ignorando a ameaça velada, Miguel seguiu a enfermeira até uma porta de metal. Ela pegou um molho de chaves, destrancou a fechadura e empurrou a porta. Aqui está ela. Miguel entrou devagar, o coração batendo forte. Alice estava sentada na beira da pequena cama, os braços magros envolvendo o próprio corpo. Seu vestido branco estava amarrotado, e os cabelos castanhos caíam em fios longos e desalinhados. Seus olhos grandes, de um azul profundo, o encararam com cautela e um leve brilho de confusão. Miguel sentiu um nó na garganta. Ela parecia tão frágil. Alice desviou o olhar para a enfermeira, que fez um gesto tranquilizador. Alice, este é Miguel. Ele veio te buscar. Os lábios da jovem se entreabriram levemente, mas nenhuma palavra saiu. Seus dedos tremiam ao apertar o tecido do vestido. Miguel se aproximou, mantendo a voz suave. Você não precisa ter medo. Eu vim para te tirar daqui. Alice piscou algumas vezes, como se tentasse processar o que ouvia. Então, finalmente, em um sussurro quase inaudível, murmurou. Não posso sair. Miguel franziu a testa. Claro que pode. Você não pertence a este lugar. Ela balançou a cabeça freneticamente, encolhendo-se ainda mais. Ele disse que eu sou louca. Que sou perigosa. O peito de Miguel se encheu de raiva. Clara e aquele maldito médico tinham feito um excelente trabalho ao quebrar o espírito da própria filha. Ele se ajoelhou diante dela, tentando encontrar seu olhar. Você não é louca, Alice. Agora eu estou aqui, e eu juro que ninguém nunca mais vai te machucar. Os olhos de Alice se encheram de lágrimas. Por um instante, Miguel pensou que ela fosse recuar, mas então, hesitante, estendeu a mão e tocou a dele. Foi um toque fraco, quase como o de uma criança pedindo por segurança. E Miguel soube, naquele momento, que sua promessa não era apenas palavras. Ele faria de tudo para protegê-la. Mesmo que isso significasse enfrentar os fantasmas do passado e desafiar todos os que quisessem impedi-la de ser livre. Miguel dirigia com uma mão firme no volante e a outra apoiada no câmbio, lançando olhares rápidos para Alice pelo retrovisor. Ela continuava encolhida no banco do passageiro, abraçando o próprio corpo. O vestido branco fino e gasto parecia grande demais nela, realçando sua fragilidade. O hospital havia lhe entregue uma pequena bolsa com alguns pertences, além dos remédios prescritos pelo Dr. Eugênio. Miguel leu rapidamente os rótulos e percebeu que a maioria eram sedativos fortes. Ele franziu a testa, sentindo um gosto amargo na boca. Será que Alice realmente precisava daquilo, ou o médico queria apenas mantê-la dopada para facilitar o controle sobre ela? Sem desviar os olhos da estrada, ele pegou o celular e discou o número de uma psiquiatra de confiança. Doutor Helena? Sou eu, Miguel Vasconcelos. A voz firme da mulher soou do outro lado. Miguel? Faz tempo que não me liga. O que aconteceu? Ele lançou outro olhar discreto para Alice antes de responder.
Preciso que vá até a minha fazenda o quanto antes. Trouxe alguém do hospital psiquiátrico, mas não confio no diagnóstico que deram a ela. Quero uma avaliação sua. Houve uma breve pausa antes da doutora responder. Quem é essa pessoa? Alice, minha, ele hesitou. Ele não sabia exatamente como chamá-la. Filha da esposa falecida? A filha de Clara, minha enteada. O silêncio do outro lado foi curto, mas perceptível. Clara? A sua esposa? Sim. A doutora suspirou. Entendo. Eu irei amanhã. Obrigado. Ele desligou e voltou sua atenção para Alice. Ela olhava fixamente pela janela, os dedos apertando o tecido do vestido. Como se precisasse se segurar em algo para não desmoronar. Alice, ele chamou, mantendo a voz calma. Ela não respondeu. Vamos para casa. Você vai ficar segura lá. Ela piscou lentamente, mas não disse nada. Miguel sentiu um aperto no peito. A garota parecia tão assustada que ele se perguntava há quanto tempo não ouvia uma palavra de conforto. Restava apenas torcer para que ele pudesse devolver a ela um pouco da vida que Clara roubou. Miguel estacionou o carro diante da grande casa da fazenda. O som dos grilos preenchia o silêncio da noite, e a luz amarelada da varanda criava um contraste acolhedor contra a escuridão do campo. Ele saiu do veículo e contornou o carro, abrindo a porta para Alice. Venha, estamos em casa. Alice hesitou por um instante, seus olhos vagando pela imensidão da propriedade. Finalmente, saiu do carro com passos cuidadosos, como se pisasse em solo desconhecido. Miguel notou que ela tremia levemente, mas não sabia se era por causa do frio ou do medo. Ao entrarem na casa, Michelle apareceu na sala, segurando o celular, mas sua atenção logo se voltou para Alice. Seu rosto se contraiu em uma expressão de surpresa e desagrado. Então é verdade, murmurou, cruzando os braços. Ela existe mesmo. Miguel respirou fundo, ignorando o tom da irmã. Michelle, ajude Alice a ir para o quarto e dar um banho nela. Michelle arregalou os olhos, como se ele tivesse acabado de dizer um absurdo. Eu? Você só pode estar brincando. Eu não vou chegar perto dessa louca. A palavra cortou o ar como uma lâmina afiada. Miguel fechou a mandíbula, mantendo o controle. Olhou para Alice, que se encolheu ligeiramente, os olhos fixos no chão. Esquece, eu cuido disso. Michelle deu de ombros, bufando. Boa sorte com isso. Miguel guiou Alice pelo corredor até um dos quartos de hóspedes. Era um cômodo simples, mas confortável, com uma cama grande e janelas que davam para os campos da fazenda. Ele abriu o guarda-roupa e pegou um vestido de algodão macio, o mais confortável que encontrou. Aqui está, disse, entregando a peça. Amanhã vou comprar roupas novas para você. Mas agora, você precisa tomar um banho. Vou pegar uma toalha. Alice pegou o vestido com os dedos trêmulos, mas não disse nada. Miguel saiu rapidamente para buscar uma toalha no armário do corredor. Quando voltou ao quarto, parou abruptamente. Alice estava completamente nua no meio do cômodo, parada, como se não compreendesse que deveria se cobrir. Por um instante, Miguel ficou imóvel. Seus olhos percorreram a silhueta esguia, a pele pálida e delicada, os cabelos longos caindo soltos sobre os ombros nus. Ela era linda. Mas a percepção veio acompanhada de um choque de realidade que o fez se censurar no mesmo instante. Desviando o olhar, ele avançou rapidamente, pegando a toalha e envolvendo-a ao redor do corpo dela. Alice, você não pode ficar nua na minha frente assim. Ela piscou, parecendo confusa, mas não resistiu quando ele a cobriu. Agora vamos resolver isso, murmurou, pegando-a pelo braço e guiando-a até o banheiro. Ele abriu a porta, a colocou lá dentro e fechou antes de sair para chamar Maria, uma das empregadas da casa. Maria, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar bondoso, ouviu tudo atentamente e assentiu. Eu cuido dela, Sr. Miguel. Não se preocupe. Quando Alice terminou o banho e vestiu o vestido que Miguel havia separado, ela caminhou até a cama devagar,
como se não estivesse acostumada a deitar em um colchão macio, e então se encolheu sob os cobertores. Miguel ficou parado à porta, observando-a. Ela dormiu rápido, como se o próprio cansaço do corpo e da alma a tivesse vencido. Ele soltou um longo suspiro e passou a mão pelo rosto. O que será que tinham feito com ela naquela clínica? Era uma pergunta que ele queria resposta. A madrugada avançava silenciosa, e a casa inteira parecia envolta em um manto de tranquilidade. No entanto, Miguel despertou sobressaltado com um som vindo do quarto de Alice. Gritos. Ele se levantou apressado e correu pelo corredor, abrindo a porta do quarto sem hesitar. Alice estava sentada na cama, tremendo, o olhar perdido e assombrado. As mãos agarravam os lençóis com força, como se tentasse se segurar à realidade. Alice! Ele se aproximou rapidamente, sentando-se ao lado dela. Foi um pesadelo. Você está segura? Ela piscou algumas vezes, tentando focar nele, mas seus olhos estavam cheios de medo. Eles vão me pegar, murmurou, a voz embargada. Miguel franziu a testa. Ninguém vai te pegar. Você está comigo agora. Ela respirava rápido, ainda presa ao terror do sonho. Sem pensar muito, Miguel segurou suas mãos frias entre as dele. Foi só um sonho, Alice, repetiu, sua voz mais baixa, quase um sussurro. Os olhos dela finalmente se encontraram com os dele. Aos poucos, sua respiração começou a desacelerar. Ela ainda tremia, mas parecia menos assustada. Deita de novo, disse ele suavemente. Ela hesitou, mas obedeceu, deitando-se de lado, ainda encolhida. Miguel puxou o cobertor sobre ela e, por instinto, se deitou ao seu lado, mantendo uma pequena distância. Alice virou o rosto em sua direção, os olhos pesados de sono, mas ainda com um resquício de medo. Fica aqui? Pediu em um sussurro. Miguel sentiu algo apertar em seu peito. Eu fico. Ela fechou os olhos, e, pouco a pouco, o cansaço a venceu. Seu corpo relaxou, e sua respiração ficou tranquila novamente. Miguel ficou ali, observando-a por um tempo, até que, sem perceber, o sono também o alcançou. E, pela primeira vez em muito tempo, Alice dormiu sem pesadelos. O dia já clareara, Alice ainda dormia, Miguel retornou ao quarto dele, sentou na cama para pensar sobre o que faria às providências do dia, quando Michelle entrou no quarto. Michelle fechou a porta atrás de si e deu alguns passos em direção a Miguel, um sorriso malicioso nos lábios. Precisa bater antes de entrar Michelle. Não precisa agir assim, Miguel, ela murmurou, inclinando a cabeça de lado, como se estudasse a reação dele. Você sabe que não sou mais uma garotinha. Miguel estreitou os olhos, cruzando os braços. Michelle, eu já falei sobre isso. Você precisa parar com essas insinuações. Ela deu mais um passo, ignorando o aviso. Parar com o quê? Eu só quero conversar, sua voz era suave, quase provocativa. Sei que você nunca amou minha mãe de verdade. Miguel soltou um suspiro pesado, se afastando dela. Isso não tem nada a ver com Clara. Você é minha enteada, e eu sou seu padrasto, quer goste disso ou não. O sorriso de Michelle vacilou por um instante, mas logo ela ergueu o queixo, desafiadora. Você nunca me tratou como filha. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a paciência se esgotar. Isso porque você nunca me viu como um pai. Mas o que você está tentando fazer é errado. Michelle estreitou os olhos e cruzou os braços, sua expressão mudando para algo mais frio. Errado? Você trouxe aquela maluca para casa, mas eu sou o problema? Miguel sentiu a raiva crescer dentro dele. Alice é sua irmã. E a partir de agora, você vai respeitá-la. Michelle bufou, rolando os olhos. Ela não é nada minha. Ela é sua irmã e dona desta fazenda, então trate-a bem e saia que estou ocupado. E se voltar a entrar no meu quarto sem permissão, não serei tão paciente. Michelle apertou os lábios, claramente irritada, mas manteve a postura altiva. Você pode me mandar sair, Miguel, mas sabe que não pode me ignorar para sempre.
Ela se virou e saiu do quarto, batendo a porta atrás de si. Miguel soltou um longo suspiro, sentindo o cansaço pesar sobre ele. Michelle era um problema. Mas ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar agora. Miguel passou a manhã organizando tudo para Alice. A psiquiatra de confiança chegaria em breve, e ele queria garantir que Alice tivesse o melhor acompanhamento possível. Ele não sabia exatamente o que ela havia vivido no hospital psiquiátrico, mas algo lhe dizia que não fora apenas uma internação comum. Ele caminhava pelos corredores da fazenda quando avistou Michelle parada na porta do quarto de Alice, observando-a de longe. Alice estava sentada na beira da cama, abraçando os próprios joelhos, com o olhar perdido. "Você vai entrar ou só vai ficar olhando?" Miguel perguntou, parando ao lado da enteada. Michelle cruzou os braços, hesitante. "Claro que não, essa garota passou anos num hospício." "E se ela for mesmo perigosa?" Miguel respirou fundo, mantendo a paciência. "Alice não é perigosa, Michelle." Michelle suspirou, mas não respondeu. Apenas deu meia volta e saiu, deixando Miguel sozinho na porta. Ele entrou no quarto, aproximando-se lentamente de Alice. "Como você está se sentindo?" Sua voz saiu baixa, gentil. Alice ergueu os olhos para ele, piscando devagar, como se estivesse tentando entender a pergunta. Sua voz era rouca, quase um sussurro. "Não sei." Miguel puxou uma cadeira e sentou-se na frente dela. "Está assustada?" Ela assentiu. "Eu não deveria estar aqui. Ele vai vir me buscar." Miguel franziu a testa. "Quem?" Os olhos de Alice se encheram de pavor, e ela encolheu os ombros, como se temesse dizer em voz alta. "O médico", ela sussurrou. "Ele disse que, se eu fugisse, me encontraria." Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. "Ninguém vai te tirar daqui, Alice. Você está segura agora." Ela o encarou, como se quisesse acreditar, mas o medo ainda estava lá. Antes que Miguel pudesse dizer mais alguma coisa, um barulho alto ecoou pela casa. Batidas fortes na porta da fazenda. Miguel se levantou rapidamente, sentindo uma tensão no ar. Ele saiu do quarto e desceu as escadas a passos largos, com o coração acelerado. Ao abrir a porta, deu de cara com um homem alto, vestido com um terno preto impecável. O olhar frio e calculista lhe causou um desconforto imediato. "Miguel Vasconcelos?" A voz do homem era firme. "Quem pergunta?" O estranho estendeu um envelope lacrado. "Meu nome é Augusto Leal. Sou advogado do Hospital Psiquiátrico São Tomás. Este é um documento oficial." Miguel pegou o envelope e rasgou o lacre com pressa, seus olhos percorrendo as palavras rapidamente. Seu sangue gelou ao ler a mensagem. "Solicitamos, com urgência, a devolução da paciente Alice Vasconcelos, declarada legalmente incapaz. Sua retirada do hospital foi ilegal. Caso não seja devolvida em 24 horas, as autoridades serão acionadas." Miguel levantou os olhos lentamente para o advogado, que mantinha a expressão impassível. "Você pode tentar", Miguel disse, sua voz baixa e carregada de fúria. "Mas ninguém vai levar Alice de volta para aquele lugar." O advogado sorriu, mas era um sorriso frio, sem humor. "Vamos ver, Sr. Vasconcelos. Vamos ver." E, sem dizer mais nada, virou-se e caminhou até o carro preto estacionado diante da fazenda. Miguel fechou os punhos, seu olhar escurecendo. Se eles achavam que poderiam arrancar Alice dele, estavam muito enganados. Mas a pergunta que o assombrava agora era outra. Por que estavam tão desesperados para tê-la de volta? Continua no próximo capítulo. Se inscreve no canal, curte e compartilhe e ativa o sininho para receber as notificações de novos capítulos.